nosso Deus. Venha habitar em nosso meio. Venha manifestar tua presença sobre nós. Vem sobre os seus filhos aqui nessa noite. Vem sobre a tua igreja. É a tua igreja que te adora. São seus filhos que falam contigo. É a tua igreja que se achega a ti, Jesus. São seus filhos falando agora com o Pai. Oh, aleluia. Bendito seja teu nome. Bendito seja o Senhor. Digno de ser adorado. Digno de ser exaltado. Te exaltamos, Deus. Declaramos que tu és santo. Santo. Santo, 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 santo é o teu nome. Santo é o Senhor. Shurimiriri balabassuri me cantas. Nuri me canta, labassuri anda, labassuri me andas. Aleluias, aleluias, aleluias. Bendito é o Senhor Deus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, grande, poderoso, soberano, és tu, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Venha sobre a tua igreja. Venha manifestar, meu Deus, sobre cada pessoa. Cada um que veio aqui nessa noite. Cada um que veio te adorar. Aleluias. Santo, 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 santo. Tu és santo, Deus. Levantem suas mãos aos céus em forma de adoração. Aleluias. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Aleluias, Deus. Tu és santo. Toda a igreja, tu és. Tu és santo. Aleluias. Tu és. Tu és santo. Tu és santo. Aleluia, Senhor. Tu és santo. Tu és. Tu és santo. Tu és santo. Tu és. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. E é nessa santidade que nós queremos, meu Deus, aprender mais de Ti. Pai, tenha liberdade em nosso meio para falar, para nos ensinar, segundo a Tua palavra. Com as mãos levantadas aos céus, diga: Jesus, aqui estou eu para receber mais de Ti. Diga glória a Deus, diga amém, aplauda a Jesus, que Ele merece. Aleluia! Glória a Deus. Vamos à palavra, vamos lá? Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 13. Mateus 3:13. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Quem encontrou, diga amém? Diz o texto: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. E ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João Batista está pregando arrependimento, né? Preparai os caminhos, preparando a vinda de Cristo. E aí ele está pregando o batismo do arrependimento. As pessoas se batizavam, né, como símbolo do arrependimento, e ele está fazendo isso. Aí, de repente, ele olha, irmãos, quem está na fila? Jesus. E ele sabe quem é Jesus. Ele sabia quem era o Messias. E quando João Batista vê Jesus assim, ele perde a voz, fica meio preocupado. Mas, Senhor, o Senhor veio para batizar? Vim. Mas eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Eu é que mereço ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim. Aí Jesus diz para ele, versículo de número 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir o que, igreja?
Eu quero que você grave isso, irmãos. Nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Então ele o admitiu. E batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Pare um instante aí. Vamos entender. Cristo está, irmãos, começando o seu ministério. Ele começa o seu ministério, ele vai, irmãos, ele vai cumprir o que Deus disse. E para que ele pudesse começar o ministério, ele precisava passar, irmãos, pelas etapas, né? Ele passou pelo batismo, ele passou pela tentação, ele passou por algumas situações. Seu ministério foram cerca de 3 anos e quase 3 anos e meio aqui na terra. E ele começou o seu ministério como? Passando pelo batismo. E aí João Batista está constrangido de batizá-lo. Mas, mestre, eu é que preciso, eu é que tenho que ser batizado por ti, o Senhor vem a mim. Deixa, João, é necessário, porque eu preciso, tem que se cumprir o quê, irmãos? Toda a justiça. Quando Jesus falou em cumprir toda a justiça, ele está falando, irmãos, em cumprir o que o profeta disse. Ele precisava cumprir a palavra de Deus. Todas as vezes que você cumpre a palavra de Deus, isso significa que você está cumprindo a justiça de Deus. A justiça de Deus é você obedecer o que ele fala. Nós vemos aí, né, o Brasil passando nesse momento, Lava Jato, alguns acusados, uns condenados, o juiz prende, aí o Supremo vai e solta, essas coisas. Mas alguns acabam presos, né? Aí depois as pessoas falam assim: foi feita a justiça. O que isso significa? Que cumpriu-se aquilo que está escrito aonde? Na lei. No termo jurídico, fez-se justiça porque cumpriu-se aquilo que a lei manda, aquilo que está escrito. Então você cumpre a justiça de Deus quando você obedece a sua palavra. E logo após ele ser batizado, ele saiu das águas, e aí, irmãos, ele está se preparando para ir para o deserto. Mas antes dele ir para o deserto, diz o versículo 16, batizado Jesus, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram o que, igreja? Que se lhe abriram o quê? Essas duas coisas que eu quero que você grave. Toda a justiça e os céus o quê? Se abriram. Por que os céus se abriram? Os céus se abriram, irmãos, para quê? Deus abriu o céu para Deus bater uma foto. Ô, Galileu, Nazareno, olha aqui. Foi isso? Os céus se abriu para Deus bater uma foto do seu filho? Não. Os céus se abriram, irmãos, porque Cristo estava cumprindo o quê? Toda a justiça. E é isso que acontece para a nossa vida. É isso que acontece, irmãos, conosco. Todas as vezes que nós passarmos a cumprir a justiça, todas as vezes que nós passarmos a obedecer tudo que Deus fala, o que vai acontecer? Os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir, irmãos, para abençoar. Israel, no deserto, veio maná da onde, irmãos? Do céu. Israel estava precisando de chuva, precisando de água. Deus, irmãos, aí Elias foi lá, orou, e Deus mandou chuva da onde? Do céu. O maior socorro que chegou na face da terra veio da onde? Do céu, que é quem? Cristo. Que é Jesus. Não é mesmo? Ele era Deus e se fez carne. Ele desceu do céu, veio do céu para habitar no nosso meio. Então os céus vão se abrir sempre para nos trazer uma bênção. Os céus vão se abrir para você receber o que você precisa. O que você quer? O que você necessita? Pastor, eu preciso de prosperidade. Os céus vão se abrir. Mas quando que o céu vai se abrir? Quando nós aprendermos a cumprir o que, irmãos? Toda a justiça. Eu não posso obedecer a Deus por partes. Um erro nosso, muito grave, um erro que a gente comete, irmãos, é querer obedecer o que a gente acha, o que a gente gosta, ou o que a gente acha que é melhor. E eu não posso obedecer a Deus por partes. Eu não posso fazer o que Deus manda, só
eu vou escolher o que eu vou obedecer. Esse aqui. Não. Eu tenho que obedecer tudo. Na Bíblia, na tradução viva, eu vou ler para vocês, essa parte de Mateus aqui, ó, essa é a Bíblia viva, que tem uma outra linguagem. Em Mateus 3:15, Jesus disse assim, ó, disse Jesus, deixe que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então João batizou. Então todas as vezes que eu faço o que Deus quer, eu estou cumprindo a justiça. Irmãos, e fazer o que Deus quer, nem sempre às vezes é tão legal. E fazer o que Deus manda, às vezes nem sempre é o que você gosta. Você quer ver um exemplo? Abraão, um filho, o Isaac ele tinha seus quase 15 anos, Abraão está feliz da vida, um senhor de idade, nasceu seu filho, todo contente. Ei, meu filho, ó meu filho lindo. De repente, Deus, Abraão, sim, Senhor, pega teu filho Isaac, teu único filho, e oferece para mim em sacrifício. O que isso significa? Eu quero que você mate seu filho e me dê. O que Deus pediu para Abraão? Era algo fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Muito difícil. Ele pegou o seu filho, pegou a lenha, pegou o fogo, pegou o cutelo, um punhal, e foi para sacrificar o filho Isaac. Chegou, ele montou o altar, colocou a lenha, deixou o fogo ali, amarrou o seu filho, deitou sobre o altar, e no que ele levantou, irmãos, o punhal para matar Isaac, Deus, Abraão, sim, senhor, pode parar. Já vi que você me teme, já vi que você me respeita, não precisa fazer. Meu irmão, quando nós fazemos tudo o que Deus pede, quando nós fazemos tudo o que Deus fala, quando nós fazemos tudo o que Deus manda, nós estaremos cumprindo o quê? Toda a justiça. E uma vez que você cumprir toda a justiça, os céus vão o quê, irmãos? Vão se abrir. Por que alguns falam, eu não sei, eu não sou abençoado, eu não recebo, eu só tenho problema, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, acho que eu estou numa igreja errada, eu preciso ir para uma outra igreja, eu preciso ir para... Não, irmãos. Tem gente fazendo planos, esperando receber muito, mas não vai receber. Por quê, irmãos? Às vezes o céu está fechado. Mas por quê? Olha o que Ageu capítulo 1. Olha o que Ageu fala aqui, ó. Ageu. Tem esse, pastor? Tem. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, versículo de número 9. Abra a sua Bíblia. Ou, clique aí na sua Bíblia. Né? Quem usa o celular, clica aí. Ageu. Quem encontrou, diga amém. Quem está perdido, diga socorro. Socorro, obreiro. Vou te ajudar. Você está em Mateus? Volta Malaquias, Zacarias, Ageu. Pronto, mais fácil. Não é? Bem mais fácil. Ageu, capítulo 1. É um livro, um profeta pequeno, de apenas 2 capítulos. Ageu, capítulo 1, versículo de número 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Mas daqui um dia você chega em Ageu para a leitura da Bíblia. E por falar em leitura da Bíblia... E por falar em leitura da Bíblia, como estamos a leitura da Bíblia, gente? Hã? Como estamos? Já tem gente que parou pelo caminho. Hoje é Salmo 135, 36, né? Já estamos acabando o Salmo. Sabe quando que nós vamos ler Ageu? Em outubro. É outubro? Outubro. Daqui uns dias já chega o final de ler a Bíblia. Ageu capítulo 1, versículo 9. Olha o que Ageu fala. Esperastes o que, irmãos? O muito.
Mas eis que veio a ser o quê? Para aí. Tem gente esperando receber muito, mas na verdade ela está recebendo o quê? Pouco. Irmão, não crie expectativa. Pastor, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir um comércio, eu vou arrebentar nas vendas. Pastor, todo mundo está fazendo, todo mundo que está abrindo está isso, aquilo, outro e tal. Ah, irmão, não crie expectativas se você, irmãos, não está cumprindo toda a justiça. Não faça planos, não, eu vou fazer e aquilo outro, e Deus vai dar, Deus vai mandar. Esperastes muito, mas na verdade recebestes o quê? Por que receberam pouco? Isso aqui é um tempo onde Israel estava passando um tempo difícil. E Deus foi falar com Israel porque o templo, a casa de Deus, tinha sido destruída. E o que ninguém se prontificou a levantar a casa. A casa estava abandonada, destruída, em ruínas. E aí Deus vai falar com eles. Diz aqui, ó. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria. O que estava acontecendo com Israel? Eles estavam preocupados com a casa deles, com a vida deles, e não estavam preocupados com a casa de quem? De Deus. E isso acontece, irmão, todas as vezes isso acontece. Todas as vezes que você prioriza a sua vida, suas vontades, seus desejos, eu estou deixando as coisas de Deus de lado. Não, meus estudos, porque não dá, porque minha escola, tudo bem. Você precisa estudar? É necessário? É necessário. Mas eu não posso me esquecer, irmãos, que sem Jesus, nada eu posso fazer. Quantas pessoas que estão formando, concluindo suas faculdades e continuam sem emprego? Continua desempregada. Quantos profissionais que se formam mensalmente, anualmente, e continuam aí, irmãos, sem nada? Porque não basta um diploma se eu não tenho o principal, que é Cristo. Não crie expectativas de receber muito, irmãos, porque o muito não vai chegar. Por quê? Eu estou preocupado mais com a minha casa, com a minha vida, em descansar, em fazer isso, em curtir a vida. Ô, pastor, agora eu sou pai recém, né, tem que curtir a criança, e depois eu venho na igreja e tal, né, já tenho tantos anos de igreja. Não. Eu não posso em nenhum momento deixar de cumprir toda a justiça. E o que é que Deus está dizendo? Olha, o pouco que vocês trouxeram, eu com um assopro, eu vou acabar com isso. Mas Deus, por que o Senhor vai fazer essa maldade? Porque vocês estão preocupados com vocês e esqueceram de mim. Versículo 10, olha isso. Por isso, os céus sobre vós, o que é a igreja? Retém o seu orvalho, ou a sua chuva, e a terra os seus. Meu irmão, para não descer orvalho, para não descer chuva, isso significava que o céu estava o quê? Fechado. E quando eu deixo de cumprir toda a justiça, os céus o quê, irmãos? Se fecham. E aí nós estamos esperando muito e não vem nada. É a mesma coisa daquele agricultor que vai plantar milhares de hectares, mas não chove. E agora? E ele não tem sistema de irrigação. Pode até brotar, mas não vai crescer. A soja, o milho, o algodão não vai alcançar o tamanho que era. E ele vai ter o quê? Prejuízo. Ele plantou esperando colher muito, mas na verdade ele recebeu o quê? Pouco. Por quê? Porque não choveu. E da mesma forma somos nós. Tem pessoas aí, irmãos, esperando receber, mas não recebe, porque o céu fechou. Eu não entendo, pastor, o porquê. Onde é que eu estou errando? Eu estou procurando fazer as coisas direitinho. Irmão, Deus não quer que você faça direitinho. Deus quer que você cumpra toda a justiça. Não existe algo que eu tenho que fazer assim, não, eu vou escolher o que eu quero obedecer. Eu até concordo, pastor, esse negócio de fumar é prejudicial à saúde, tá? Mas uma biritinha de vez em quando, que mal que tem, pastor?
Tomar um vinhozinho assim para dar uma acelerada no coração, né? É bom. Os médicos falam que é bom, né? Tomar uma antes do almoço para abrir o apetite assim, pastor. Isso, oxe, né? Para dar uma despertada, né? Irmão, não, mas com algumas coisas, não, eu não posso separar o que obedecer. Ou eu obedeço, faço, cumpro toda a justiça, ou eu não estou cumprindo o quê? Nada. E tem muitas pessoas que já se acostumou, irmão, com um pouco. Tem pessoas que já acostumou com um pouco. Verdade? É. Estão felizes só com o que têm, sendo que Deus tem muito mais. Mas tá bom. Tá bom, isso aí tá bom. E as pessoas que não têm nem isso? Pastor, essa igreja aí é muito gananciosa, essa visão da teologia da prosperidade aí, né? A gente tem que tomar cuidado. Vamos pregar teologia o quê? Da desgraça, da miséria? Não. Deus quer que você prospere, Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja bem-sucedido. Eu falava nos cultos na parte da manhã, que Deus, irmão, porque quando você cresce, a igreja cresce. Quando você prospera, o ministério prospera. O missionário está em 173 nações, pregando, fazendo a obra de Deus. É necessário, irmãos. É necessário fazer, tem que fazer. E como é que se faz? É com oferta, é com dinheiro. E quem é que patrocina isso? É a igreja. São vocês, é o povo. Deus quer que você cresça, que você prospere. Deus quer que você chegue semanalmente e dê dízimos aqui na igreja de 1.000, de 2.000 reais. Deus quer que você chegue no mês e faça uma transferência para a conta da igreja, devolvendo o seu dízimo lá. Você vai devolver um dízimo de 10.000 reais. Está amarrado. 10.000 é muito. Calcula comigo. Se você devolveu 10, é porque te sobrou quanto? 90. Deus quer que você cresça, que você tenha um bom salário, que você tenha uma boa casa, que você tenha uma boa moradia. Deus quer isso para os seus, irmão. Deus não é pai? Qual é o pai que quer ver o filho na miséria? Qual é o pai que quer ver o filho, irmãos, andando descalço? Mas para que esse pai possa mandar lá do céu a bênção que eu quero, aqui na terra eu tenho que cumprir o quê? Toda a justiça. Não se contente com o pouco. Não se contente só com pouco. Deus tem muito. Quer ver, irmãos, como muitas pessoas às vezes se contentam com pouco? Você está em Ageu, passa aí Zacarias, Malaquias. Malaquias 3, versículo de número 6. 3:6. Malaquias. Capítulo 3, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Lê comigo, só até a vírgula. Porque eu, o Senhor, o quê? Entenda isso. O Deus do passado, e até agora o Deus do presente, continua sendo o quê? O mesmo. Se Jesus demorar a voltar mais 200 anos, os cristãos do futuro vão ter que obedecer as mesmas palavras que nós obedecemos hoje. Irmão, não existe uma evolução de evangelho. O evangelho é aquilo e pronto, acabou. É o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Hoje em dia nós vemos muitos pregadores famosos, conhecidos. Irmão, prega-se no altar hoje em dia muito autoajuda. E sendo que as pessoas estão precisando da ajuda do alto. Né? Traz-se técnicas de como fazer, como isso, e às vezes esquece do evangelho. Irmãos, o evangelho não precisa ser acrescentado mais nada. Não precisa ser acrescentado outras técnicas, isso e aquilo e tal. Não precisa. O evangelho só precisa ser pregado. Ele não mudou.
Eu tenho que cumprir toda a justiça hoje. Foi no passado, é no presente e será no futuro. Porque Deus, ele diz aqui, porque eu, o Senhor, o quê? Não mudo. Porque, por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Deus, o Senhor está pedindo para a gente voltar, mas para onde? Como? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí ele responde, o quê? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós toda a nação. 10. Trazei todos os dízimos à casa do... Para aí. Isso aqui é um pedido ou é um mandamento? Então, se é um mandamento, isso significa que isso é a justiça. Então, eu tenho que cumprir. Qual é o mandamento que eu tenho que cumprir? Trazer o quê? Todos os dízimos. O que é o dízimo, irmãos? Vamos lá, para os crentes da igreja. O que é o dízimo? É a 10ª parte de tudo que você ganha. De tudo que você recebe. 10% é do Senhor. 10% é da casa de Deus. Né? Ele deu aqui um mandamento. Isso aqui é um estatuto. Isso é uma lei. Eu tenho que cumprir, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir o quê, irmãos? As janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem? Então o ato de eu devolver o dízimo, o fato de eu estar cumprindo esse mandamento, fará com que Deus abra o quê? Abra o quê? As janelas do céu. E derramem sobre nós uma bênção tal. Não é isso que ele diz? Não é isso? É isso? Ele não vai derramar bênção sem medida quando eu fizer isso? Só que, o que é uma janela? O que é uma janela? Cadê o nosso especialista em janela? O que é uma janela? Hã? O que é uma janela, irmão? Na casa de você não tem janela, não? O que é uma janela? Pensei que você ia falar, é um buraco na parede, pastor. É uma abertura, irmãos, aonde você tem uma visão, um espaço de um lugar para o outro. Mas é apenas uma abertura. Janela é apenas uma abertura. Quando eu devolvo o meu dízimo, ele está dizendo que ele vai abrir o quê? As janelas. Janelas, irmãos, é pouco comparado ao céu aberto que Deus tem. Janela é pouco, irmão. Eu não posso me contentar só com pouco. Deus tem um céu aberto. Quem está entendendo, diga amém? Meu irmão, a janela abre aquele pouquinho. Os céus inteiros estão abertos. Mas os céus se abrem quando? Eu cumpro o quê? Toda a justiça. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou cumprindo toda a justiça ou só uma parte da justiça? Uma parte. Então eu não posso cumprir partes. Eu tenho que cumprir toda a justiça. Porque todas as vezes que eu cumprir algumas partes, vai só abrir a janela. Vai só abrir essas janelas. Mas tá bom, pastor, Deus está mandando. Oh, irmão, ei, Deus tem mais. Deus tem muito mais. Ah, pastor, eu estou feliz demais. Eu achava que eu não ia dar nada na vida. Estou feliz demais com o que eu já tenho. Ei, irmãozinho, irmãzinha, Deus tem mais. Deus tem um céu aberto. Um dia Abraão estava triste, choramingando, lamentando. Vou morrer, não tenho filho, não tenho herdeiro, não tenho nada, estou de idade. Deus falou assim, ô Abraão, sai da tua tenda, uma barraca que ele tinha armado lá.
sai da tua tenda, sai daí. Ele saiu da sua tenda. Olha para os céus, conta as estrelas se é que o podes. É assim que eu vou te abençoar. Quando Abraão olhou para o céu, ele viu o céu todo, o que, irmãos? Aberto, estrelado. E Deus estava mostrando o tamanho, a proporção, irmãos, do tamanho da bênção que Deus ia dar para quem? Para o Abraão. E quando Abraão cumpriu toda a justiça, nasceu um filho, ele se tornou pai de uma numerosa nação. O povo hebreu que existe hoje é graças a ele. Abraão se tornou grande, os céus se abriram para ele, porque Abraão cumpriu o quê? Toda a justiça. Quando Abraão cumpriu só uma parte, abriu uma janela e nasceu quem? Abriu uma janela e nasceu quem? Ismael. Mas quando ele cumpriu toda a justiça, nasceu quem? Isaac. Irmãos, não se contente com pouco. Deus tem muito mais para te dar. Mas Deus só pode nos dar quando nós aprendermos a cumprir o quê? Vamos lá, todo mundo, a cumprir o quê? Toda a justiça. Eu preciso cumprir toda ela. O que ele me pede? Irmãos, aí são muitas. E eu não posso classificar e enumerar só algumas. Tudo que Deus fala contigo é o que Ele quer que você obedeça. Tudo que Ele fala com você é o que Ele está pedindo. E para cada um Deus fala de uma forma. E com cada pessoa Deus fala de uma maneira. A você Ele fala de um jeito, com o irmão do lado Ele está falando outra coisa. E naquilo que Ele lhe pede, Ele espera que você faça. Porque quando você faz o que Ele pede, você estará cumprindo toda a justiça. E uma vez que eu cumpro toda a justiça, os céus o quê, irmãos? Vão se abrir. Tem pessoas que luta, abre uma janela. Ela recebe uma cura. Mas às vezes ela perde até às vezes a salvação. Recebeu uma cura. Recebeu uma bênção. Recebeu um milagre. Mas Deus não tem só bênção, cura e milagre para dar. Nós não somos igreja materialista apenas. Nós também lutamos para chegar no céu. E quando é que nós vamos chegar no céu? Atos capítulo 7, vamos lá? Atos 7. Atos 7, a partir do versículo 54. Irmãos, aqui a Bíblia fala de um homem chamado Estevão. É um homem de se tirar o chapéu para ele, irmão. Estevão é um discípulo de Jesus, irmãos, que está fazendo grandes prodígios, grandes sinais. Deus está usando muito Estevão. E aí esse Estevão fazendo milagres, irmãos, alguns homens ficaram, irmãos, ficaram com inveja, ficaram preocupados com Estevão. Ih, esse cara vai dar problema. Já sei. Nós vamos subornar, nós vamos pagar alguns judeus e eles vão mentir, eles vão inventar que Estevão está com história. E aí subornaram esses... Depois, se você quiser ler, lê o capítulo 6 e o 7 de início, que você vai ver um pouquinho da história de Estevão. E aí, irmãos, os homens começaram a acusar Estevão. Mentiroso! Mentiroso! É falso profeta! Caluniador! E ele, gente, eu estou falando a verdade. Está mentindo. Chamaram Estevão e levaram ele perante o Sinédrio. E ele foi perante o Sinédrio, irmãos, e aí perguntaram, os especialistas da lei, perguntaram, o que você anda falando? O que você anda pregando? Não, eu estou falando de Jesus. Aí tem a defesa de Estevão. E aí ele começa desde o início da criação, ele faz uma defesa linda, falando do Senhor, do plano de Cristo, da salvação que ia chegar, mas aqueles homens não queriam saber. Esses homens, irmãos, estavam com um coração duro. Ele diz no versículo 51, homens de dura cerviz. Vocês têm um coração duro, ouvem, escutam, mas não entendem nada. E quando Estevão fez a sua defesa e falou isso para eles, eles ficaram com raiva. E no que eles ficaram com raiva, ficaram furiosos, olha o que eles fizeram, 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-no o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão o quê?
fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus o quê? E o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se, lançaram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E com estas palavras o quê? Adormeceu, morreu. Mas antes da sua morte, o que Estevão viu? O que Estevão viu, irmãos? Os céus abertos. Os céus se abriram para receber quem? Estevão, que cumpriu o quê? Toda a justiça. O que eu disse? Não somos materialistas. Queremos ser abençoados aqui, sim. Mas nós queremos ir para o céu. E o céu só se abre para receber aquele que cumpre. Diga glória a Deus. Irmão, o céu recebe aquele que cumpre toda a justiça. Deus quer abrir os céus para te abençoar, mas Deus também vai abrir o céu para nos receber um dia. Porque um dia vai chegar a nossa hora. Nós estamos aqui de passagem. Alguns são teimosos, está durando bastante, né? Mas tem uns que vai cedo. Eu vi alguém dizer assim, a morte, irmãos, cada um tem um número. E uma hora eles vão gritar o seu número e você vai ser chamado para se apresentar. E a qualquer momento grita o seu número. 126. Alguém aqui é 126? $199. Alguém é 199? Ninguém, né? Uma hora vai chamar. E quando chamar, quando chegar essa nossa hora, o que, irmãos? Os céus têm que se abrir para nos receber. Mas, repito, céu só abre para aqueles que cumprem o que, irmãos? Toda a justiça. Os céus abriram para receber Estevão. Eu não posso cumprir partes. Eu tenho que cumprir toda. Quando Cristo fala de perdão, eu estou preparando uma mensagem que fala de perdão. Quando Cristo fala em perdão, irmãos, Ele fala em perdoar quem lhe ofende, quem lhe ataca, quem lhe prejudica, quem você não gosta, quem lhe prejudicou. E Ele fala em perdoar 70 vezes. Ah, não, pastor, aí já é demais também, não tenho sangue de barata, não. Eu tenho que cumprir o quê, irmãos? Toda a justiça. Eu tenho que cumprir toda a justiça. Mas de novo, não, estou cansado. Já cansei, pastor, isso aí não tem jeito mais não. Pau que nasce torto, morre torto, isso aí não endireita não. Já, sei lá, pastor, já desanimei, desacreditei, não. Tem que cumprir a justiça. É perdoar quem lhe prejudicou. É perdoar quem lhe defraudou. Poxa, a pessoa hoje lá, está me devendo. Pastor, se fosse corrigir o que ela me deve, hoje dá uns 15 mil. Na época eu emprestei lá 1.500. Isso foi quando? Em 2001. Já tem quantos anos? 16 anos. Se for corrigir esse valor, não, mas eu não quero tudo. Eu só quero o que eu emprestei. E eu fico vendo a pessoa, e o pior de tudo quando é crente. Aí você fica olhando aí, ainda é crente, ó, vendo os outros. Hã? Às vezes eu vejo, assisto televisão, e aí quando a câmera corre assim, eu vejo, olha lá. Aí, ó. Né? Meu irmão, se você não cumprir a justiça, os céus não vão se abrir para te abençoar. Você está esperando muito, mas vai receber o quê? Pouco. Quando é que eu vou receber muito? Quando eu começar a cumprir toda a justiça. Quando nós cumprirmos toda a justiça, irmão, vamos receber muito.
E cumprindo toda a justiça é que nós vamos para o céu. Os céus se abriram para receber Jesus. Na sua ascensão, Lucas 24:50, ele está abençoando os discípulos, daqui um pouco os céus se abrem e ele sobe ao céu. Os céus se abriram para receber aquele que cumpriu o quê? Toda a justiça. Queremos ser abençoados? Queremos. Queremos prosperar? Queremos. Queremos ser bem-sucedido? Queremos. Mas nós também queremos ir para o céu. E teve um rapaz, irmãos, que trocou o céu porque ele não quis cumprir a justiça. Vamos agora em Mateus capítulo 19, para a gente terminar. Mateus 19. Mateus capítulo 19, versículo de número 16. Mateus 19, versículo 16. Quem encontrou, diga amém? O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Olha alguém querendo ir para o céu. O que eu faço? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, ou se quer entrar no céu, guarda os mandamentos. Uma vez que ele guardava os mandamentos, ele estaria cumprindo o quê? A justiça, né? E ele lhe perguntou: Quais? Que mandamentos? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti. Ele deu alguns mandamentos. Ele deu algumas palavras apenas. E o rapaz disse, replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Sua Bíblia diz observado ou cumprido? Tenho guardado, né? Eu tenho guardado tudo isso. Aparentemente era um rapaz que cumpriu o mandamento, né? Que cumpria a justiça. Disse-lhe Jesus, 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro aonde, irmão? Depois vem e... O que Jesus ofereceu para aquele rapaz? Um tesouro do... Qual o tesouro maior do céu? A salvação. Você quer ser salvo? Quero. Então eu vou te dar um novo mandamento. Novo? Uhum. Pode mandar. Vende tudo que você tem e dá para a igreja. Não foi isso que Jesus fez? Dá para quem? Para os pobres. Porque alguém podia falar assim, né, Jesus? Você é malandro, né? Mas não dá para a igreja. Espertão você, né, Jesus? Para evitar qualquer coisinha, dá para os pobres. Jesus deu para aquele rapaz o que, irmão? Um mandamento, um estatuto, uma lei. Ele não queria ir para o céu? Recebeu uma palavra. E o que ele tinha que fazer? Sim, senhor, vou fazer. Nós não sabemos, irmãos, se isso aqui era um teste. Nós não sabemos se Jesus estava provando esse jovem. Meu irmão, muitas vezes nós somos provados no dia a dia. Quantas vezes nós somos provados? Você é provado no seu trabalho, no seu serviço? Você é tentado a alguma coisa? Uma prova. Não é mesmo? Não é uma prova. Agora, esses dias, não sei se a maioria, muitos já entraram de férias, né, nesse período escolar. Estavam tendo provas. E depois da prova vem um resultado, vem uma nota, né? Talvez Jesus estivesse provando esse rapaz. Ele não provou Abraão? Sim ou não? Provou. Ele não provou a fidelidade do Jó? Sim ou não? Sim. E se fosse uma prova? Aí quando esse rapaz recebeu esta palavra, versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se o quê? Por ser dono de muitas. Ele deixou de cumprir toda a justiça. E ele foi embora como?
Porque ele perdeu a alegria da salvação. Um jovem que perdeu uma oportunidade. Eu acho que era um teste. Poderia ser um teste. Deus pediu para Zaqueu dar tudo para o pobre? Sim ou não? Jesus pediu perdão? Jesus pediu para Zaqueu? Não. Zaqueu se dispôs a fazer. Agora Jesus está fazendo com esse cara. Vende o que você tem. Pergunto para vocês, irmãos. Esse rapaz queria ser um seguidor de Jesus. Ele seguindo a Jesus, como ele seria melhor usado? Sendo rico ou sendo pobre? Ele teria melhor serventia sendo rico ou sendo pobre? Sendo o quê? Rico, porque pobre ele já tinha 12. Jesus mesmo, né? Ele fala assim, ó, o filho do homem não tem nem onde colocar a cabeça, eu estou quebrado. Esse rapaz, seguindo Jesus, ele teria melhor serventia sendo rico ou pobre? Rico. Porque quando chegasse numa cidade para pagar imposto, quem que ia pagar? Jesus, eu sou um patrocinador. Está aqui, ó, paga lá. Quando eles precisavam alugar barco para atravessar o lago de Genezaré, quem que ia pagar o aluguel do barco? Esse rapaz rico. Não é mesmo? Pobre ele já tinha Bartimeu seguindo ele. Tinha tantos outros atrás dele, né? Então, se fosse um teste. Mas esse rapaz não passou no teste. Por quê, irmãos? Ele escolheu os seus prazeres ao invés de cumprir o quê? Toda a justiça. Foi-se embora triste. Qual é o mandamento que Deus tem te dado? Qual é a palavra que Deus tem lhe pedido? Eu citei o dízimo, mas posso falar de perdão. Quantas vezes que você está se sentindo tocado de perdoar, de ligar para aquela pessoa? Essa semana você olhou a foto daquele seu amigo, ó, poxa, cara, bateu uma saudade, mas o orgulho não deixa. E Deus está falando com você. Deus está falando contigo. Cumpra a justiça. Porque uma vez que eu cumprir toda a justiça, o céu vai o quê, irmãos? Vai se abrir. Cumprindo, anotei no meu esboço, cumprindo toda a justiça, somos abençoados aqui na terra e ainda estaremos com Ele na eternidade. Não deixe de cumprir o que Ele manda. Não deixe de fazer o que Deus está mandando. Faça. Aonde que nós começamos? Mateus quanto? 3. Volta lá. Versículo 15. 3,15. Mateus 3,15. Nós vamos começar desde o 15. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir o quê? E então ele o admitiu. E batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram. Os céus se abriram, irmãos, perante o Cristo. Os céus se abriram perante... colocaram na tradução viva aí, ó. Olha lá. Mas Jesus disse, deixe que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus... Porque todas as vezes que nós fazemos tudo o que Deus quer, eu estou cumprindo o quê? Toda a justiça. Versículo 16. 16. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus o quê? Se abriram. Os céus vão se abrir para te abençoar também. Os céus vão se abrir, irmãos, para você receber o seu milagre, sua bênção. E naquele último dia, os céus também vão se abrir para receber aquele que cumpriu toda a justiça na terra. Não deixe o céu fechado, não, irmão. Não se contente, não fique satisfeito com o pouco. Deus não tem só uma janela. Deus tem o céu todo aberto para te dar. Deus tem o céu todo, irmão, aberto para te abençoar. Não fique satisfeito só com um pouco. Deus tem muito para te dar. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé, eu quero orar por você. Deus tem, irmão, um céu aberto. Deus tem para você chegar a ser um promotor, ser um juiz,
Você ser um desembargador, um delegado, alguém importante aí, irmãos, nessa vida. Um médico conceituado, um homem de respeito, uma mulher que vai assumir cargos importantíssimos, né? Mas tudo isso, irmãos, os céus vão se abrir para dar para aquele que cumpre toda a justiça. Não limite Deus, irmãos. Ainda hoje Deus continua abençoando. Ainda hoje o Senhor Deus continua fazendo. Ainda hoje os céus, irmãos, podem se abrir. Quando? Quando você cumprir toda a justiça. Mas existe um erro fatal que a gente comete, irmãos. Quando Jesus esteve aqui na terra, com quem Jesus mais brigou aqui na terra? Com quem Jesus mais brigou aqui na terra? Com quem? Com os fariseus. Quem são os fariseus? Quem eram os fariseus? Massa infame. Vocês vão tudo queimar no fogo do inferno. E ele ainda fala lá no final, né? De fora ficarão. Vai ficar fora. Por que a briga de Jesus foi com o fariseu? Porque eles conheciam e faziam. E um erro que a gente comete hoje em dia é ser fariseu. A gente sabe que tem que fazer, mas não faz. Isso se chama fariseísmo. Quando eu deixo de fazer o que ele me manda. Eu sei que eu preciso perdoar. Eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que devolver meu dízimo. Eu sei que eu tenho que amar. Eu sei que eu tenho que perdoar. Um mandamento que ele deu que eu gosto muito. Eu sei que eu tenho que suportar a fraqueza do fraco. Eu não suporto, eu brigo, eu estouro mesmo. Você está deixando de cumprir o mandamento. Você sabendo do que precisa fazer e não fazendo, você se torna fariseu. E para o fariseu, irmãos, o céu sempre vai estar fechado. Mas para o que cumpre toda a justiça, os céus vão se abrir. Vai se abrir, meu irmão. Fale com Deus. Se você sabe que precisa fazer, sabe que tem que fazer, você sabe que é marido de uma só mulher e ultimamente você está se engraçando com outra. Ultimamente você anda vendo fotos de outras. Você sabe que precisa fazer. Fale com Deus hoje. Ainda que você chegou aqui com o céu aberto, fechado, perdão. Ainda que você chegou aqui o céu fechado. Mas hoje, irmãos, ele vai se abrir para te abençoar. Quando? Quando você resolver cumprir toda a justiça. Coloque a mão no coração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus. E é verdade, Jesus. Quantas vezes deixamos de cumprir o que o Senhor fala? A gente fala, eu sei. Mas não basta saber, tem que obedecer. O Samuel disse ao salmista, obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor, meu irmão. Obedecer sempre foi e sempre será melhor. Jesus, perdoa nossos erros. Jesus, perdoa nossas falhas. Oh, meu Deus, às vezes nós somos religiosos. Somos falhos, é verdade. O tempo passa e a gente vira religioso. Oh, meu Deus, perdoa a nossa religiosidade. Perdoe o nosso lado fariseu. Perdoe o nosso lado fariseu, meu Pai. Sabemos que tem que fazer, sabemos o que tem que ser feito, mas não fazemos. Somos omissos. Oh, Deus, somos omissos. Nos perdoa. Oh, meu Deus, e quando nós recebemos o perdão e decidimos andar, meu Deus, cumprindo toda a justiça, quando nós resolvermos cumprir toda a justiça, os céus vão se abrir. Oh, Deus, abra os céus aqui nesta noite. Eu não estou pedindo para o Senhor abrir janela, não. Eu estou pedindo para o Senhor abrir os céus por inteiro, para abençoar, meu Deus. Assim como se abriu os céus perante o Jesus naquele dia. Assim como abriu os céus perante Moisés, que orou e Deus mandou a resposta. Oh, meu Deus, como foi com Elias, como Josué também, meu Pai. Que assim possa acontecer na vida dele. Que assim aconteça na vida dessa pessoa. Que possa, meu Deus, acontecer na vida dele. Isso, meu irmão, fale com Deus agora. Fale com Ele neste momento, fala, Jesus, eu quero. Oh, meu irmão, o céu está aberto aqui agora.
para te abençoar. Se você precisa de uma bênção financeira, se você precisa de uma bênção para a sua saúde, se você precisa de uma bênção para o seu casamento, não, irmão, não se contente com janela, não, o céu está aberto. Não se contente com migalhas, Deus tem, irmãos, um pão. Não se contente com pouca coisa, Deus tem um banquete. Os céus estão abertos para te abençoar. Receba saúde para o seu corpo. Oh, mulher, receba saúde. Você que foi constatado, que descobriu um nódulo, você que foi descoberto um mioma e isso tirou a sua paz, receba saúde agora. Seja curada agora, seja liberta agora. Oh, os céus estão abertos, meu irmão. Os céus estão abertos, minha irmã. Oh, aleluias, aleluias. Isso, fala: Jesus, eu quero essa bênção, eu quero esse milagre. Você que está procurando emprego, meu irmão, você que está esperando uma ligação, você que criou expectativa para esse mês de julho, oh, creia, os céus estão abertos, os céus estão abertos para te abençoar. Aleluias. Oh, isso, meu irmão. Oh, toma posse, fala: Jesus, eu receba a saúde, receba a sua paz, receba a cura dessa depressão, mulher. Seja livre, seja liberto. Aleluias, aleluias. Porque nós queremos, meu Deus, cumprir toda a justiça. É cumprindo toda a justiça que os céus se abrem. É cumprindo toda a justiça que os céus vão se abrir para nos abençoar. Aleluias, aleluias. Oh, Jesus, bendito seja teu nome, Deus. A minha alma anseia por tua presença, mais que a terra seca anseia pela chuva. Pela chuva. Diga para ele: guardarei teus mandamentos. Guardarei teus mandamentos. Pois para mim são mais preciosos. Pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Levante as mãos aos céus e diga: eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão. E os céus se abrirão. O bom tesouro. O bom tesouro do meu Senhor. Tudo vai prosperar. Onde eu tocar,